Nessa segunda parte da aula, vamos continuar tratando de objetos compactos, mas agora vamos ver os buracos negros, o final de evolução estelar das estrelas de ultra alta massa, daquelas que tenham no mínimo aí em torno de 25 massas solares. Bom, qual é o mecanismo de formação dos buracos negros? Da mesma forma, é a mesma física dos elétrons degenerados depois dos nêutrons degenerados, a física do colapso gravitacional. Ou seja, a pergunta que se deve responder é: dá para comprimir ainda mais o núcleo de uma estrela de nêutrons? Ou seja, um núcleo de nêutrons pode ser comprimido? Sim, pode. Se uma estrela cuja progenitora tem aí em torno de 25 massas solares, pelo menos, se essa estrela chega ao final da evolução e forma uma estrela de nêutrons, a massa vai produzir uma pressão gravitacional tão grande que nem mesmo a pressão de degenerescência dos nêutrons vai conseguir sustentar o colapso gravitacional. Essa é a origem de uma estrela de nêutrons, e isso acontece teoricamente com estrelas cujas progenitoras tenham no mínimo 20 vezes a massa do Sol. É um mecanismo análogo ao que acontecia lá com o colapso das anãs brancas formando estrelas de nêutrons, ou seja, aquelas anãs brancas cuja massa for superior ao limite de Chandrasekhar, 1,44 vezes a massa do Sol. Quando isso acontece, a pressão dos elétrons degenerados não é suficiente para sustentar o colapso gravitacional, o colapso ocorre e a partir de uma anã branca forma-se uma estrela de nêutrons. Porém, nas estrelas de nêutrons cuja massa for maior do que mais ou menos 3 vezes a massa do Sol, tem uma incerteza teórica aí, nem mesmo a pressão dos nêutrons degenerados, nesse caso, consegue evitar o colapso gravitacional. Ou seja, o que acontece é que é um colapso seguinte, e tal colapso vai produzir um objeto com gravidade, com aceleração da gravidade tão intensa que ele nem mesmo a luz ele vai conseguir deixar escapar. Ou seja, esses objetos receberam o nome de buracos negros. A física desses objetos nasceu da relatividade geral. Esses objetos não são explicáveis em termos da relatividade, em termos da mecânica clássica. E, bom, hoje se sabe que buracos negros são um componente do universo que nos cerca. Eles existem efetivamente. Qual é o mecanismo de formação? Ora, à medida que o núcleo estelar vai se contraindo, a gravidade é tão intensa após esse colapso gravitacional que nem mesmo a luz consegue escapar. Ou seja, o núcleo não emite nenhum tipo de radiação, portanto, nenhum tipo de informação. Esse remanescente massivo recebe o nome de buraco negro, ou seja, nenhuma informação sai de lá. Vale lembrar que esse campo gravitacional ultra intenso não pode ser explicado pela mecânica newtoniana. Esse curso aqui, de maneira nenhuma, é um curso de relatividade. Mas eu preciso falar algumas noções elementares de relatividade, principalmente da relatividade especial, não da relatividade geral, para contextualizar a formação dos buracos negros. Bom, a visão newtoniana da gravidade, vocês sabem desde o ensino médio. Ela está expressada através da lei da gravitação de Newton. As massas se atraem na razão das próprias massas, na razão inversa do quadrado das distâncias, e aparece aqui a constante da gravitação, a constante de Cavendish, que transforma essa proporcionalidade numa igualdade. Bom, essa descrição é boa para a gravidade? Sim, se a gente estiver falando de campos gravitacionais fracos. Ela funciona muito bem para explicar como o sistema solar opera, como os planetas giram em torno do Sol, como a gente pode mandar uma sonda para fotografar Plutão de perto, isso aconteceu uns anos atrás. Isso aí a mecânica newtoniana descreve bastante bem. Porém, a mecânica newtoniana não descreve tudo, e aí entra a teoria da relatividade. Primeiro a teoria da relatividade especial, publicada em 1905, e depois a teoria da relatividade geral, publicada em 1915 e 16, ambas por Albert Einstein. Ora, mas as bases da relatividade já vieram de antes. Lá no século XIX ainda, Michelson e Morley, dois físicos da segunda metade do século XIX,
demonstraram através de experimentos que a velocidade da luz não depende do referencial em que for medida. Essa é uma conclusão contraintuitiva, se a gente pensar bem. Essa é uma conclusão revolucionária que não pode ser explicada pela mecânica clássica. A analogia do carro funciona perfeitamente bem nesse caso. Imagine aqui, o carro está andando a 100 km por hora e o cara lá na janela do carro dá um tiro, a bala viaja a 1000 km por hora em relação ao carro. Ora, um observador que esteja fora medindo essas velocidades vai ver a velocidade do carro 100, a velocidade da bala 1000. Portanto, a velocidade da bala em relação a esse observador inicial é 1000 mais 100 igual a 1100 km por hora. Nenhum problema aí. Porém, se uma nave que estiver andando a 10% da velocidade da luz, portanto 0.1 c, disparar um feixe de luz com velocidade c, esse observador aqui vai ver a luz andando não com velocidade 1 mais 0.1, ou seja, 1.1 c. Não, ele vai continuar vendo a velocidade da luz com o seu valor fixo c. Essa é uma conclusão contraintuitiva. Não existem velocidades superiores à da luz, mesmo que o veículo esteja, sei lá, a 90% da velocidade da luz, ele dá um feixe de luz para frente, na mesma direção do deslocamento, a velocidade da luz emitida continuará sendo a velocidade da luz. Essa é uma conclusão contraintuitiva que não pode ser explicada pela mecânica newtoniana por uma razão muito simples. A mecânica newtoniana só funciona para baixas velocidades. Ela não funciona com velocidades altas. Aquela soma de velocidades que a gente fez lá para explicar a velocidade do carro mais a velocidade da bala só funciona para velocidades baixas, para velocidades próximas à velocidade da luz, ou seja, as velocidades chamadas relativísticas. Essa soma não funciona, não dá para fazer essa conta. Por isso é que não dá para fazer aquela analogia lá da velocidade da nave mais a velocidade da luz, chegando a uma velocidade acima de c. Isso, a consequência disso é que as medidas de tempo e as medidas de dimensão são diferentes em distintos referenciais. Essa também é uma conclusão inexplicável no contexto da gravitação newtoniana. Ela precisa ser explicada em termos da relatividade. Um exemplo simples é a dilatação do tempo. Essa expressão aqui é uma expressão bem conhecida. Vamos chamar de tau o tempo medido por um observador em repouso e vamos chamar de t o tempo medido por um observador em movimento com uma certa velocidade v. Como é que tau e t se relacionam? Através desse fator aqui. Raiz de 1 menos v quadrado sobre c ao quadrado. Esse fator aqui, raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, é chamado fator de Lorentz. Ele aparece em vários contextos na teoria da relatividade. Retenham esse nome. Bom, qual é a consequência disso? Ora, se você comparar o seu relógio com o relógio de alguém que estiver andando com velocidade de 98% da velocidade da luz, portanto 0,98 c, como é que os dois relógios se comparam? Ora, o que acontece nesse caso, se você aplicar essa fórmula aqui, vai ver que alguém que esteja andando com velocidade de 98% de c, vai ver que o tempo diminui a velocidade, o tempo anda mais devagar. E se no seu relógio um certo fenômeno qualquer durou 1 segundo, para esse cara dentro da nave aqui, o fenômeno vai durar 5 segundos. Ou seja, o tempo vai se dilatar para esse observador em movimento. De forma análoga, existe a chamada contração do espaço. Vamos chamar de L minúsculo o comprimento, uma dimensão qualquer, medida por um observador em repouso, e L maiúsculo a mesma dimensão medida por um observador em movimento com velocidade v. Da mesma forma, note que aparece o mesmo fator aqui, só que na expressão anterior ele aparecia dividindo, aqui ele aparece multiplicando. Isso significa que as dimensões se contraem se você está se deslocando com velocidades relativísticas. Outra vez, essa é uma conclusão absolutamente não intuitiva se a gente pensar na mecânica newtoniana. E a mesma coisa acontece com as massas, ou seja, vamos chamar isso aqui m de massa de repouso, m maiúsculo, m minúsculo, a massa em movimento do observador com velocidade v, a mesma coisa. A massa vai aumentar. A massa vai aumentar. Vou repetir, eu não estou falando
de peso, não estou falando de nenhuma relação com o campo gravitacional, estou falando na massa. A gente, na mecânica newtoniana, tem que a massa é uma propriedade intrínseca dos corpos. Agora estou falando que não é. De novo, essa é uma mudança conceitual muito profunda, que precisa ser entendida com calma, precisa ser refletida. Ora, quais são as consequências desses resultados? Isso significa que, à medida que a gente vai chegando perto da velocidade da luz, a energia necessária, ou o combustível necessário para fazer um corpo acelerar mais, para ele ganhar mais velocidade, vai ficando cada vez maior. Tal que, à medida. Porque a massa vai aumentando. Isso significa que isso vai tendendo ao infinito. O fator de Lorentz, eu vou voltar para ele aqui. Note o que acontece com o fator de Lorentz quando V for igual a C. Se o V for igual a C, isso aqui vira 1, aqui tem 1 menos 1 dá 0, aqui tem uma raiz de 0. Essa divisão por 0 aqui vira uma indeterminação, ou seja, com a massa, com a velocidade, tendendo à velocidade da luz, a massa do observador em movimento tende ao infinito. Portanto, vai ficando cada vez mais difícil acelerar um objeto quando ele está próximo da velocidade da luz. E, de forma simétrica, o tempo vai se dilatando à medida que o objeto vai chegando perto da velocidade da luz, tendendo a parar na velocidade da luz. A consequência disso tudo é bem óbvia, né? É impossível qualquer objeto com massa atingir ou exceder a velocidade da luz. É impossível dentro da mecânica relativística. Apenas os fótons andam à velocidade da luz e aquele limite superior de velocidades, o Czinho, que a gente já mencionou agora há pouco, é a velocidade, está aqui ele, é a velocidade da luz no vácuo. Se a gente pensar na velocidade da luz num meio material qualquer, ar, água, sei lá o que vocês quiserem, aí a velocidade da luz deixa de ser o limite superior das velocidades. É possível partículas andarem com velocidade superior à velocidade da luz num meio material qualquer. Exemplo para procurar em casa, já que está todo mundo em casa. Procurem o que é efeito Cherenkov, com C-H-E, Cherenkov, com V no final. É um efeito produzido pelo fato de a gente ter deslocamentos com velocidade superior à da luz na água. Isso acontece em reatores nucleares. Bom, mas isso é verdade? Isso acontece de verdade? Não existem naves com velocidades próximas da velocidade da luz. Verdade? Não existem. Não dá para acelerar veículos, estruturas macroscópicas a essas velocidades. Mas partículas elementares podem ser aceleradas em aceleradores de partículas até se mover com velocidades próximas da velocidade da luz, e quando isso acontece, esses efeitos, tais como aumento da massa, dilatação do tempo, contração do espaço, são medidos de forma experimental e irrefutável. Então esses efeitos relativísticos acontecem sim, acontecem de verdade. E o que o Einstein fez, ele aplicou essas ideias à gravitação, aos movimentos, e deu uma interpretação completamente diferente à força e à ação das forças sobre os corpos. Essa interpretação muda a descrição da gravidade e muda a interação entre o tempo e o espaço propriamente dito. Isso vem a ser a teoria da relatividade geral, publicada entre 1915 e 16, que é uma teoria de gravitação, uma teoria que substitui a gravitação newtoniana, uma teoria profunda importância, provavelmente a teoria física mais importante desde a gravitação newtoniana, que até agora, já faz mais de um século que ela foi formulada, até agora ela não colidiu com nenhum limite. Todas as provas da teoria da relatividade geral funcionaram. Isso quer dizer que essa é a teoria definitiva? Não, você sabe que isso não existe em ciência. Essa é a melhor teoria que nós temos para explicar a mecânica, até que apareça algo melhor ainda. Um equívoco que é comum, já vamos desfazer esse equívoco desde agora. É equivocado dizer Einstein provou que Newton estava errado. Eu já ouvi essa frase. Einstein provou que Newton estava errado. Isso não é verdade. O que Einstein fez foi demonstrar que a mecânica newtoniana é um caso particular de um esquema mais geral, que é a relatividade geral. É apenas isso, é um caso particular, não está errado. Nenhuma das conclusões da mecânica newtoniana está errada, desde que ela seja aplicada dentro dos seus limites de validade. Mas
a gravidade, a mecânica Newton, a mecânica relativística reformula completamente a maneira de entender a relação entre as massas. Ou seja, ela demonstra que a força entre duas massas não é como Newton descreveu. Na verdade, a presença de uma massa qualquer, o meu corpo, o corpo do meu gato que está ali no sofá, a Terra, o Sol, cada massa diferente de zero vai deformar o espaço-tempo no seu entorno. E essa deformação do espaço-tempo que a gente, na mecânica newtoniana, entende como a atração da gravidade. Isso está representado aqui por aquela analogia simples do espaço bidimensional com uma bola pesada sobre ele. Ou seja, quando isso acontece, objetos que estejam se deslocando em linha reta num espaço que é curvo, eles vão fazer curvas. Ou eles vão mudar a sua direção ou vão entrar em órbita, dependendo da sua energia. Essa é a descrição das órbitas na mecânica relativística. De outras formas, o espaço e o tempo são distorcidos pela distribuição de massa e energia. Lembre do E igual a mc ao quadrado, lá da relatividade especial, né? Massa e energia são a mesma coisa dentro do limite da mecânica relativística. Ora, isso quer dizer que, de acordo com a mecânica relativística, os planetas orbitam em torno do Sol não porque tem uma força lá do Sol, uma força que atraia os planetas em relação ao Sol. Na verdade, os planetas estão todos deslocando-se em linha reta num espaço que é curvo, num espaço que é deformado pela massa do Sol. A analogia bidimensional está aqui, olha. Pensem aqui nessa órbita elíptica de baixo. Um objeto que esteja se deslocando por essa trajetória, ele está se deslocando em linha reta. O espaço é que é curvo. Portanto, a gente entende como se ele estivesse em órbita, né? De uma força central, de uma massa central. Diga-se de passagem, isso não acontece apenas com os objetos que têm massa. Acontecem também com os fótons. Os fótons também deslocam-se em linhas retas nos espaços curvos. Isso quer dizer que os fótons também são atraídos pelos campos gravitacionais. Essa é uma conclusão feita pelo próprio Einstein, que resultou na primeira prova observacional da relatividade geral. O que o Einstein previu? Ele previu que uma estrela, imagine o Sol, vocês estão olhando daí, o Sol está aqui, uma estrela cuja luz passa bem rasante ao bordo do Sol e vai na direção de vocês. O que o Einstein previu foi que a massa do Sol deveria desviar um pouquinho a trajetória dessa estrela, de maneira que vocês, observando daí, observariam essa estrela numa posição levemente diferente daquela em que ela originalmente estava. Qual é a única maneira de observar, tirar uma foto de uma estrela bem próximo do disco do Sol? Durante um eclipse solar total. Isso foi feito no famoso eclipse de Sobral, aquela cidade lá do Ceará, em 1919, em maio de 1919. Nesse eclipse, pesquisadores da Inglaterra, liderados por um físico famoso da época chamado Arthur Eddington, se dividiram, alguns foram para Sobral, no Ceará, outros foram para a Ilha do Príncipe, na costa da África, atualmente República de São Tomé e Príncipe, e tiraram fotos de estrelas bem próximas do bordo do Sol, obscurecido pela Lua, né, durante um eclipse solar total, e compararam com as fotos do mesmo campo do céu tiradas antes do eclipse ocorrer. Ora, o que eles observaram foi isso. Ó. A estrela deveria estar numa certa posição, mas o observador vê ela numa posição levemente diferente. Essa diferença, no limite, é 1,75 segundos de arco. À medida que a luz da estrela vai se afastando do bordo do Sol, esse efeito vai diminuindo. Mas então foram feitas várias fotos, tanto aqui quanto lá, aqui no Brasil, quanto lá na Ilha do Príncipe, e a revelação desses filmes fotográficos demonstrou que Einstein estava correto. Ou seja, esse experimento foi a primeira validação observacional, experimental, que validou a teoria da relatividade geral. Foi um resultado físico extremamente importante.
Vale lembrar que isso foi feito em maio de 1919, apenas 6 meses depois do final da Primeira Guerra Mundial, onde o mundo inteiro estava ainda conturbado pela guerra, né? E esse evento foi super importante porque, vejam, foi uma proposta de Einstein, um físico alemão, validado por Eddington, um físico inglês. Demonstrando isso, eles ambos demonstraram que não existe ciência inglesa nem alemã, existe ciência, ponto final. Como é que funciona, como é que opera um buraco negro, então? Ora, vamos voltar ao conceito de velocidade de escape, que a gente já falou antes. A velocidade de escape é proporcional à massa e inversamente proporcional ao raio dos corpos. A gente mostrou essa figurinha aqui quando falou da velocidade de escape da Terra. Ou seja, se você tem uma certa velocidade aqui, você coloca um corpo em órbita. À medida que você vai dando mais velocidade de saída, você vai colocando os corpos em órbita elíptica, cada vez mais elongada. Aqui está uma órbita circular, bem comportada, até que você dê velocidade suficiente para que o corpo saia do campo gravitacional da Terra. Isso vai depender, obviamente, da massa da Terra e do seu raio. No caso da Terra, a velocidade de escape é 11 km por segundo. Ora, se a gente encolher o raio da Terra por um fator 4, o raio da Terra são, arredondando os números, 6.400 km. Se a gente dividir isso por um fator 4, encolher o raio da Terra sem alterar a massa. Então, aqui em vez de R, vai um R dividido por 4, ou seja, passa esse R para cima e ele sai para fora como se fosse um fator 2, né? Isso quer dizer que se a gente encolher o raio da Terra por um fator 4, dobraremos a velocidade de escape. Precisamos de uma velocidade de escape maior ainda. Se a gente encolher o raio da Terra por um fator 6.000, fazer com que ele seja um pouquinho mais de 1 metro. Se o raio da Terra fosse um pouquinho mais de 1 metro, sem mexer na massa, a velocidade de escape nesse caso seria de 867 km por segundo. Vamos continuar apertando e esmagando a Terra sem alterar a massa. Ora, quando a Terra tiver o tamanho de um grão de uva, mais ou menos, um pouquinho menos que um centímetro, aí, 9 décimos de 1 centímetro, a velocidade de escape vai ser a velocidade da luz, vai ser c. Fazendo isso, a gente transformou a Terra num buraco negro. Ou seja, nem mesmo a luz, cuja velocidade é c, conseguirá escapar do campo gravitacional da Terra. Assim que funciona um buraco negro. Ora, isso então quer dizer que objetos cuja velocidade de escape é maior que c não pode ser observado, nenhuma informação, nenhum fóton sai dele. Isso é o que se chama de buraco negro. Existe um raio, quem fez essas contas foi um físico alemão chamado Martin Schwarzschild, lá no começo do século XX. Existe uma expressão para o raio crítico, a partir do qual uma massa m qualquer se transforma num buraco negro. Ou seja, eu acabei de mostrar para vocês que por causa da Terra, esse raio é da ordem de 4 milímetros, mais ou menos. Se a gente encolher e esmagar a Terra até 4 milímetros de raio, a gente vai ter um buraco negro. Esse raio se chama raio de Schwarzschild, está aqui ele, RS. Ele depende exclusivamente da massa do corpo. O resto são constantes. A constante da gravitação e a velocidade da luz. Ou seja, se a gente esmagar uma certa massa dentro do seu raio de Schwarzschild, ela vira um buraco negro. Vocês podem fazer essa conta, brincar com isso aqui para qualquer massa. Se tiverem preguiça de fazer as contas, existem na internet vários calculadores aí que calculam o raio de Schwarzschild para distintas massas. Aí dá para brincar com isso fácil. Vamos voltar à questão da pressão de degenerescência. O que mantém uma estrela de nêutrons íntegra, como uma estrela de nêutrons, aquele negócio que, como eu falei para vocês num dos slides iniciais, lá quando falei de estrelas de nêutrons, tem mais ou menos aí 15, 20 km de raio. O que sustenta uma estrela de nêutrons contra a força exercida pela gravidade é a pressão de degenerescência dos próprios nêutrons. Existem os nêutrons degenerados. Mas existe um limite para isso. Esse limite não é análogo ao limite de Chandrasekhar, que é bem calculadinho, o que produz o colapso das anãs brancas e transforma elas em estrelas de nêutrons, 1,44 vezes a massa do Sol. Por caso dos buracos negros, esse limite é mais incerto, depende de variáveis teóricas que não são bem determinadas, ou são questionáveis, vamos dizer assim. Mas ele está entre 2 e 3 massas solares, dependendo dos modelos. Ou seja,
Se a massa de um núcleo estelar, de uma estrela de nêutrons, ultrapassar alguma coisa em torno dos 3 massas solares, vamos pegar o limite superior dessa incerteza aqui, acima de 3 massas solares, o próprio núcleo vai colapsar, ou seja, os nêutrons degenerados não vão conseguir sustentar a pressão gravitacional e vai haver o colapso final, a formação de um buraco negro. Para o caso de uma estrela com 3 massas solares, o raio de Schwarzschild resultante tem 8,9 quilômetros. Vejam, isso não é o raio do buraco negro, isso é o raio do horizonte dos eventos. É o raio abaixo do qual a informação não escapa. Ou seja, o raio de Schwarzschild de um buraco negro pequeno, um buraco negro estelar, vamos dizer assim, é da ordem de 9 quilômetros, arredondando os números. Não é grande. Uma pergunta que muita gente faz, e muita gente, mas um monte de gente tem essa concepção errada, que também já quero que vocês fiquem com essa concepção correta desde o começo. Se por mágica o Sol virasse um buraco negro, isso não vai acontecer, o Sol tem uma massa solar, né, por definição, então jamais vai formar nem mesmo estrela de nêutrons, precisaria 1,44 massas solares apenas no núcleo, ou 3 massas solares apenas no núcleo para formar um buraco negro. Isso não vai acontecer, mas se por uma mágica qualquer o Sol virasse um buraco negro, o que aconteceria com a Terra? Nada. A gravidade continua funcionando do mesmo jeito. Aí é que as pessoas falam bobagem, aí que a gente encontra muita coisa errada na mídia, nos blogs da vida. Buracos negros não são raios universais, porque se eles fossem raios universais, o universo não existiria. Isso é bem óbvio. Tudo iria se atraindo por um único buraco negro. Ora, a gravidade continua atuando do mesmo jeito. A gravidade depende da massa, a força gravitacional depende da massa. Portanto, seria concebível um objeto como a Terra orbitando um buraco negro lá onde está o Sol. Essa analogia da mesa com uma deformidade no centro funciona bem. Vocês podem ter uma deformidade pequena representando uma massa pequena, uma deformidade grande, aqui está o finalzinho dela aqui embaixo, ó, representando uma massa grande. Ou seja, é mais fácil chegar aqui e sair daqui, é mais fácil sair desse campo gravitacional do que daqui. Imagine uma bolinha, né? Você joga uma bolinha com uma velocidade qualquer, ela vai cair aqui, mas depois vai subir de novo, né? Agora é preciso jogar uma bolinha com velocidade muito grande para ela cair nesse buraco aqui, subir do outro lado do buraco e sair. O que é um buraco negro nessa analogia bidimensional? É um poço sem fundo, um poço sem fundo aqui, ou seja, uma vez que a bolinha cai aqui, não há energia finita que a tire do buraco. Isso é um buraco negro nessa analogia tridimensional. Mas, preste atenção, se vocês tiverem um objeto orbitando aqui com uma velocidade, com uma órbita estável, em equilíbrio, um objeto pode orbitar um buraco negro sem nenhum problema. Buracos negros não são ralos universais. Buracos negros têm massa finita, portanto o seu campo gravitacional é finito também, no seu entorno. É claro que lá, encostado no raio de Schwarzschild, aí sim é infinito. Caiu lá, não volta mais. Mas se ele não cair lá, ele pode se estabelecer numa órbita estável, qualquer objeto de prova. O que acontece para um objeto que, por exemplo, um planeta que ultrapasse o raio de Schwarzschild de um buraco negro, entre no raio de Schwarzschild? Bom, aí ferrou, né? Se ele estiver próximo do buraco negro, ele vai sofrer forças de maré extremamente intensas. Vai tender a se esmagar, a se esticar. Existe um termo técnico, não é gíria, chamado espaguetificação. Ou seja, o objeto vai tender a se alinhar, forças de maré imensa entre o lado que está mais próximo e o lado que está mais distante do buraco negro, diferenças de forças muito grandes. Tanto é que todo objeto seria dissociado, primeiro as grandes estruturas, depois as estruturas menores, depois as moléculas, depois finalmente os próprios átomos se enfileirariam e cairiam no buraco negro. Ou seja, o objeto seria dragado pelo buraco negro nesse caso. E o que acontece? Algum cataclismo acontece se o objeto é absorvido por um buraco negro? Não. Simplesmente a massa do buraco negro aumenta e, consequentemente, o seu raio de Schwarzschild aumenta também. Apenas isso.
a coalescência, a colisão de dois buracos negros. Por exemplo, imagine um sistema binário composto por duas estrelas muito massivas que evoluam ambas para um buraco negro. Eles podem perder energia gravitacional nesse processo e coalescerem. Existem várias contas falando em coalescência de buracos negros. O que acontece? Um outro buraco negro se forma com massa igual a 2m, se m for a massa da estrela inicial, e apenas isso. Com um raio de Schwarzschild maior, esse mecanismo de coalescência seria um grande produtor, um emissor de ondas gravitacionais. Aí já é uma outra história. Mas o que acontece em termos do buraco negro é que apenas a sua massa aumenta. Vale lembrar, o horizonte dos eventos não é uma barreira física, é simplesmente um raio a partir do qual os fótons não podem escapar. E existe alguma prova de que esses objetos existem efetivamente? Sim, com certeza. Os melhores candidatos são os binários de raio-x. Por exemplo, o exemplo mais citado é a radiofonte Cygnus X1. X1 porque foi a primeira fonte de raio-x descoberta na direção da constelação de Cygnus, do Cisne. Aqui tem um detalhe, fica nessa região aqui, a fonte, aqui está o objeto aqui é o objeto imagiado nos raios X. Lembra, raios X tem muito má qualidade de imagem, isso é da natureza dos raios X, fica por aqui assim, a radiofonte, a fonte Cygnus X1. Mas essa estrela aqui é a estrela mais brilhante de um sistema binário, cujo secundário, que a gente não está enxergando aqui, é a radiofonte Cygnus X1. Ela só pode ser observada por raio-x. Como se conhece a estrela secundária? Essa estrela aqui tem distância conhecida, tipo espectral conhecido, portanto dá para estimar sua massa. Sabida a massa e sabido as distâncias aqui, a distância do próprio objeto de nós, é possível calcular a massa desse objeto aqui. Esse é um objeto que tem massa de buraco negro. O mecanismo, o modelo para esse objeto está descrito aqui nesse desenho. Isso aqui é um desenho, mas o que se supõe que aconteça seja isso. Uma estrela B, uma gigante B, inflada, né, em estágios finais de evolução, despejando massa que está girando aqui, formando um disco de acreção, um disco de acréscimo em torno de um buraco negro. Esse é um dos fortes candidatos a buracos negros na vizinhança em termos, né, dos mais próximos do Sol. E essa matéria turbilhonando aqui, ao entrar no buraco negro, que é responsável pela emissão de raios-x detectada desse objeto. Se esse objeto fosse uma anã branca, por exemplo, ou mesmo uma estrela de nêutrons, a temperatura do gás não seria o que a gente detecta. Se fosse uma anã branca, estaria na faixa do ultravioleta, tipicamente. Mas a quantidade de raio-x que se detecta aqui indicam que o objeto central não é uma anã branca nem uma estrela de nêutrons. É um objeto ainda mais compacto e de massa maior. Tem tudo para ser um buraco negro. E, finalmente, existem os buracos negros resultantes das evoluções das próprias galáxias, que não são os buracos negros estelares. Tudo que eu falei até agora, eu estava falando de buracos negros estelares, resultantes da evolução das estrelas de grande massa. Mas agora se sabe que existem também os chamados buracos negros supermassivos, que existem nos núcleos das galáxias, não de todas, mas de muitas. Aqui, no núcleo da Via Láctea, a meros 25 mil anos-luz de nós, existe um grande buraco negro supermassivo. Essa quantidade, esse desenho aqui ilustra muito bem esse objeto aqui. O objeto está aqui. Aqui assim. O que significam essas trajetórias? Os pontinhos são posições observadas de estrelas, medidas desde 1995 até 2014. Vê que para cada estrela pode ser ajustada uma elipse. Para cada estrela, uma elipse. E o que a gente pode fazer com as trajetórias elípticas aqui? Lei de Kepler, terceira lei de Kepler. Sabe-se a distância em que esse objeto está? Essa é a radiofonte Sagitário A, no centro da nossa galáxia. Sabe-se a distância em que esse objeto está, portanto é possível estimar as massas dessas estrelas através do seu tipo espectral, de sua luminosidade e de sua distância. É possível então estimar as massas dessas estrelas e aplicar a terceira lei de Kepler de uma maneira que o Kepler jamais poderia imaginar.
A conclusão desse resultado é que aqui no centro está o buraco negro supermassivo central da nossa galáxia, um objeto de 3,3 milhões de vezes a massa do Sol, resultante da evolução da nossa galáxia. Nós vamos voltar a falar de buracos negros supermassivos quando falarmos de galáxias externas, de galáxias de núcleo ativo. E aqui termina a segunda metade dessa aula.